Bom dia a todos. Estou por aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Espírito Santo, de 2023. E, nesse momento, eu peço para fazermos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao meu falecido pai, o Luiz Cláudio de Abreu Costa, e também à mãe do membro Sávio Andrei Faustino, a senhora Sanete Faustino dos Santos Eustáquio. Bom, quero só me manifestar fazendo um agradecimento à Ordem dos Advogados Seccional do Espírito Santo por todo o apoio que eu recebi, aos membros que foram muito compreensivos, foram calorosos no seu carinho e no afago no momento de dor que eu passei. Né? Para quem não sabe, meu pai acabou tendo um problema, um infarto fulminante e de forma súbita acabou por vir a falecer pouco mais de um mês, e isso foi muito difícil para mim. Então eu agradeço a todos da comissão pelo apoio que vocês me deram. Meu pai não era advogado, mas era um homem que valorizava muito a nossa profissão de advogado. E quando ele começou a ver, principalmente nesse período da pandemia, os trabalhos que a comissão fazia e o que era o direito desportivo, ele se impressionava, assistia todas as nossas reuniões. Então fica aqui uma saudosa referência e homenagem a todos. Então, obrigado. Podemos dar início agora às demais obrigações, formalidades. Bom, como de praxe, a doutora Débora compartilhou com todos a ata da quarta reunião ordinária, e eu pergunto se há interesse dos presentes da leitura da mesma. Podemos considerar, então, lida? Então, vou colocar em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passo a palavra à secretária para a leitura dos avisos do expediente. Bom dia a todos. Aviso 1. O Comitê Organizador de Eventos da Comissão de Direito Esportivo da OAB Espírito Santo, referente ao ano de 2003, informa que, antes da recente sanção da Lei 14.597 de 2023, que instituiu a Lei Geral do Esporte, o evento Simpósio Nacional sobre a Nova Lei Geral do Esporte, inicialmente previsto para acontecer nos dias 22 de junho e 23 de junho, vide calendário anual, foi adiado, pois será necessário fazer uma reestruturação organizacional no mesmo, face às novidades trazidas pelo reto citado diploma legal. Vai ler tudo? Sim. Aviso 2. O Comitê Organizador de Eventos da Comissão de Direito Esportivo da OABS informa que o evento Justiça Desportiva, inicialmente previsto para acontecer em 27 de julho e 28 de julho, foi adiado por falta de tempo hábil para a devida organização do mesmo. Aviso 3. O Comitê Organizador dos Eventos da Comissão de Direito Desportivo da OABS informa que o evento Colégio de Presidentes
da Comissão de Direito Desportivo das seccionais da OAB e o Fórum de Advocacia Desportiva, inicialmente previsto para acontecer nos dias 24 de agosto e 25 de agosto, também foi adiado por falta de tempo hábil da devida organização. Aviso 4. O Comitê Organizador de Eventos informa ainda que o evento Direito Desportivo do Trabalho, inicialmente previsto para os dias 21 e 22 de setembro, também deverá ser adiado por falta de tempo hábil à devida organização. Aviso 5. Gabriel de Carvalho Costa informa que, após requerimento formulado pelo vice-presidente e pelos membros Rony Pimenta da Fonseca e Eric Alves de Azeredo e Juliana Arivabene, respectivamente, os demais membros da Comissão de Direito Esportivo deliberaram e decidiram por adiar a reunião ordinária previamente designada para o dia 18 de julho, ante o falecimento do pai do presidente, em solidariedade a ele e sua família. Aviso 6. Gabriel de Carvalho Costa informa que será realizado logo após a abertura da 5ª reunião um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento do Luiz Cláudio de Abreu Costa, pai do presidente. E aviso 7. Gabriel Carvalho Costa informa que será realizado logo após a abertura da reunião um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de Sanete Faustino dos Santos, mãe do membro Dr. Sávio. Obrigado, senhora secretária. Nesse momento, eu pergunto se alguém gostaria de fazer algum aviso oral. Não? Então, podemos passar já para a fase da ordem do dia. Ordem do dia. Item 1. Revisão dos projetos referente à elaboração da campanha social em conjunto à Comissão de Proteção e de Defesa dos Animais, a fim de incentivar a adoção de animais com a entrada destes em eventos esportivos de grande porte no Estado do Espírito Santo, de autoria da Comissão de Direito Esportivo e Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, aprovado na 7ª reunião ordinária de 2022. Bom, o que acontece? Vou passar rapidamente um histórico aqui, que esse projeto foi uma ideia da doutora Marcela Gava, que ela era, então, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, para que a gente pudesse fazer algo muito parecido como estava acontecendo na Turquia, já teve aqui no Brasil com o Palmeiras, uma propaganda até no lançamento lá dos Pets, que foi um filme Super Pets, aí o Palmeiras fez lá, foi algo bacana incentivando a adoção desses animais, que seriam, na verdade, aqui só focado em cachorros, né? Então, foi feito o grupo de trabalho, foi aprovado, a ideia é bacana, só que aconteceu um problema. Primeiro, 2 membros nossos participavam dessa comissão, que era o José Carlos Seulin e a doutora Daniele Souza. Eles saíram já da nossa comissão, então a gente já perdeu um braço lá. E a presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais também renunciou, e a maioria das pessoas que estavam no grupo com ela de trabalho também saíram. Então não tem mais trabalho. E nós chegamos a fazer várias reuniões, eu fiz várias pesquisas, a ideia era elaborar um relatório, fazer uma proposta, levar a Federação de Futsal, Futebol e todas as federações, levar também aos órgãos públicos nesses eventos. Isso não aconteceu. Então, eu entendo que, ante essas circunstâncias, se faz necessário fazer uma revisão desse projeto. Primeira proposta que eu faço de revisão. Alguém assume a relatoria. Eu não consigo, eu já somei aqui, eu estou com umas 4 relatorias, eu não consigo pegar isso aqui agora para fazer. Alguém assume a relatoria e assume os trabalhos, e talvez a gente não faça mais com a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, e eu tenho visto também que, por mais que nós tentamos, e já tentamos várias vezes, fazer eventos conjuntos entre comissões, há um certo choque de ideias, às vezes trabalho, e não que falte habilidade de conversar, não, muito pelo contrário, mas às vezes uns querem fazer de uma forma, depois que a gente fez essas várias reuniões com relatório, por exemplo, para fazer o relatório, contando um relatório semelhante àquele que nós fizemos do Juizado Especial do Torcedor. Para quê? Porque todo o trabalho formal tem que ficar registrado na casa. E por que a gente está fazendo isso e passando para outro, né?
E, agora vamos tentar marca uma reunião com um desses presidentes, vamos tentar fazer, e eu acho que não é bem assim. Eu acho que as coisas precisam ser feitas de uma maneira mais organizada. Caso ninguém queira assumir, eu colocaria à disposição de vocês, já que foi aprovado isso, né, com todas as formalidades, e, e fosse o arquivamento, então, a desistência do projeto nesse sentido. Então, eu passo a palavra a quem queira se manifestar sobre essa questão. Eu, a doutora Ellen tinha até me indicado uma ONG, nem sabia, né, que esse seria o assunto, e a respeito dessa ação, eu acho que eu posso assumir e até conversar com a doutora Ellen, né, também, ela pode ajudar, ela já indicou uma ONG, e acho que a gente consegue fazer esse relatório, sim, eu me coloco à disposição. Ótimo. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, eu acho que seria interessante a gente não fazer mais em conjunto com a comissão. Ou você acha que você gostaria de conversar com eles agora? Me parece que é uma... Eu posso conversar, né? Um diálogo informal, eu acho que pode ser assim. E eu também concordo que... Não, então vamos fazer o seguinte, vamos decidir logo que... Então tá. Depois que estiver pronto, a gente leva até eles. Tá, então tá bom. Porque aí, se eles quiserem fazer alguma alteração, porque é importante estar pronto. Porque nessa ocasião, por exemplo, assumiram assim, eu faço esse relatório. Não ficou pronto até hoje. Então, eu vou passar para vocês todas essas questões, a gente reformula ele, então. Vou só fazer umas anotações para a gente seguir em frente. Na verdade, a minha sugestão era até fazer essa ação na abertura do JAC. Eu tinha pensado, na verdade. Só que aí no Álvares a gente não pode entrar animal. Pois é, eles me levantaram um ponto interessante de que, assim, não, teria que entrar o animal, é outra coisa que eles falaram, é porque, na verdade, você não vai fazer, por exemplo, a feira de adoção lá, porque talvez o barulho, essas coisas prejudicaria. A ideia é mais fazer essa campanha de incentivo mesmo para a adoção. A nossa ideia era as jogadoras entrarem Legal, em campo legal. e a ONG ficar lá, né, o dia inteiro durante o evento para quem quisesse adotar. Só que aí já foi barrado, porque Álvares não deixa entrar animal. Mas a gente pode tentar conversar, às vezes leva um projeto como esse específico, faz todo o tratamento para tirar o animal de lá, né, para ele ficar passeando e tal. A gente pode tentar conversar com o conselho, tentar, né? Eu acho coisa muito estressante para o animal, esses tipos de coisa. Justamente por isso, tem todo o deslocamento dos animais, né? Tem todo questão deles, agitação e tudo. Então, eu acho que deveria ver também com a ONG o que que ela acha, na minha opinião. Sim, Eu vai acho, considerar isso. eu acho que tem que considerar esses pontos no relatório, realmente, porque de fato é estressante para o animal, vai que levam fogos, vai que levam essas coisas. Aí teria que ver mais ou menos como é que vai fazer, ou entra rapidamente, tira aquela foto, leva uma faixa, alguma coisa do tipo, e sai imediatamente. Aí a gente pede nos alto-falantes para não fazer esse tipo de. Não sei. Aí eu acho que tem que levar em consideração, mas tem que levar em consideração, eu concordo também. Vamos deixar para a doutora Juliana e a doutora Ellen. Já botei até ela aqui também. Não tenho procuração dela, não. Eu estou agindo em nome dela. É. Então, revisado o projeto, né, ele continua em vigor. Muda-se a relatoria agora, passa para a doutora Juliana, com a ajuda da Ellen. Eu continuo atuando como um coordenador para ajudá-los também nesse ponto. Vou passar tudo que já havia feito no outro grupo, vou passar também para vocês, né, para ajudar, auxiliar. E vamos dar seguimento ao grupo. Já existe um grupo de trabalho, eu só vou reformular ele também, incluindo vocês, retirando os outros que já estavam. Obrigado, bom dia. Eu não aceito, obrigada. E retirando aqui desse trabalho conjunto, vai ser inicialmente feito pela nossa comissão e depois, se quiser tramitar em outras comissões, até por uma questão da própria
ordem, né? Vai que ela queira passar para uma outra, analisar. Diante dessas modificações, coloco o projeto em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Item 2. Revisão do projeto referente à elaboração de um livro/apostila contendo todos os trabalhos da Comissão de Direito Esportivo da OAB ES relativa ao triênio 2019-2021, de autoria do membro honorário Vitor de Carvalho Stanzani, aprovado na 8ª reunião ordinária de 2021. Pessoal, esse projeto aqui, para os mais antigos, não sei se vocês se lembram, a ideia dele surgiu quando a gente estava falando sobre fazer um evento sobre o primeiro triênio que nós fizemos, 2019, 20, 21. E nesse evento surgiu a ideia, vamos tentar fazer um portfólio. Aí até foi utilizada a palavra livro, apostila, não sei bem se é esse o termo, mas algo do tipo, para a gente divulgar todos os trabalhos que a gente fez, divulgar os membros, divulgar o que cada um está fazendo, as relatorias, o que foi enviado. Seria um relatório de gestão. Ele foi no finalzinho de 2021, e a ideia é que ele fosse feito nesse período para sair em 2022, mas ocorre que em 2022 acabou não dando seguimento. Então, estou trazendo de novo a revisão desse projeto, igual a gente conversou no início desse ano, que a ideia é trazer esses projetos que ficaram parados para a gente recolocar ele para funcionar e atuar, para que a gente possa discutir uma coisa. A ideia inicial, só também para ficar claro aqui, foi com relação, não sei se vocês tiveram acesso a um livro de relatório de gestão, que é um caderno, na verdade, que a Federação de Futebol faz. Já recebeu, Juliana, um desse daí? Nunca receberam um desse daí? Eu vou compartilhar com vocês. É um livro onde aí tem fotos. Aí fotos, por exemplo, nos estádios, tem foto dos serviços realizados, de imprensa, do que foi feito. Claro, tem questões de valores, que não é bem o nosso caso, mas a gente poderia adaptar. Eu acho, já emitindo a minha opinião, que é muito importante a gente ter um relatório de gestão, porque daqui a pouco a gente não está aqui. E nós fizemos muito nesse período, desde 2019 para cá, sem querer desmerecer o passado, nem o que vai vir no futuro, que eu espero que no futuro seja ainda melhor. Mas deixar registrado esses trabalhos. Eu tentei fazer nos últimos anos está publicado no site aqui da OAB, que é uma notícia que é me fugiu o nome, que é uma retrospectiva, uma retrospectiva de cada ano. Mas eu acho isso pouco. Se fosse algo bacana para a gente passar a formular, seria legal. E aí, se a gente for manter esta ideia, eu acho que a gente tem que abranger esse novo triênio, óbvio que a gente já está aqui fazendo, e abrangendo esse novo triênio, nós teríamos que reformular, repaginar, ver como faria, porque ele, na verdade, sequer iniciou, ele só teve a ideia, foi aprovado, mas ele não iniciou. Então, eu deixo aqui para ouvi-lo sobre isso, sobre se acham importante manter, não manter, e se sim, quem poderia ajudar a fazer essa organização. O Vitor, que fez essa proposta, ele hoje está como membro honorário, ele tem pouquíssimo tempo para cuidar dessa questão, então não dá para fazer. E, se eu não me engano, tinha o Rony, que tinha se oferecido na época, e tinha uma membro que já saiu da comissão. Então, ou seja, a gente precisa reformular, inclusive, pessoas para trabalharem nisso. Em via de regra, seria o quê? Unir essas informações, né? Eu tenho a maioria dessas informações, até pelas retrospectivas, pode já ir recortando, e ver posições que a gente pode botar para os membros, até como uma questão de retribuir o nosso trabalho voluntário, né? E aí pedir, depois que estiver pronto, pedir para a OAB publicar, deixar registrado nos seus anais, no site, em todos esses pontos. Então, deixo aqui à disposição de vocês agora a palavra. Boa tarde, bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Rony, escutamos você bem.
Tá. Bom dia, pessoal. Primeiro, pedir desculpas aí pela minha falha presencial, mas é porque eu estou com uma lesão no calcanhar, uma fascite plantar, que ela me impede assim de até colocar sapato, está difícil de andar, devido a um futebol de final de semana, de meio de semana, né? Então, ocasionou aí essa lesão. Então, por isso que eu não estou presente aí, mas sinto muita falta de estar presente aí, que eu sempre gosto de comparecer. Sobre essa questão aí, eu acho muito importante o que o Gabriel falou. Eu me coloco à disposição, posso fazer isso, até porque eu secretariei durante 3 anos, né? Acho que 3 anos, e eu tenho muito material. Então, eu poderia preparar isso para deixar pronto. Inclusive, você, Gabriel, você falou da federação, eu vou além de ficar esse legado. Eu estava dando uma olhada, pesquisando algumas coisas, e eu vi que o Rafael, acho que é Rafael Fachada, no Rio, quando ele teve à frente da CNRD, ele fez uma questão de julgados lá. Não é nem da CNRD, eu acho que é do próprio, não sei se foi o Rafael Fachada, sei que o presidente era o Rafael, esqueci o sobrenome dele, mas ele fez uns julgados, uma revista de julgados muito interessante. E isso é de 2017. De lá para cá, inclusive tem até a assinatura do Dr. Ângelo Vargas lá. Foi os dois que fizeram algo parecido, que eu vi muito rápido isso, né? Mas o que eu quero dizer assim, o legado, eu não sei se eles fazem isso constantemente, entendeu? Mas é legal, porque quando você vai procurar, fica esse trabalho impresso e para as novas gerações, como você falou, né? Fica esse trabalho realizado que outros que passaram provavelmente não devem ter feito porque não está acessível na internet. Ok? Ok, obrigado, doutor Rony. Quem mais gostaria de se manifestar? Ninguém? Então, vamos manter esse projeto, incluindo, então, esse novo triênio, fazer Uma, uma proposta. uma dúvida, seria para fazer para o final do ano que vem? É, Tá. é. Não, eu acho interessante. A ideia é ter esse tempo. A gente não precisa fazer agora o de 2019 e 2021, porque a gente vai ter tempo, faz tudo junto. É a mesma gestão, então já faz tudo junto. Perfeito. Seria para ser no final do ano que vem, isso mesmo. Eu acho que a gente pode começar dando essas propostas, igual eu trouxe um estilo de modelo, o Rony já trouxe outro. Eu acho que trazerem outros estilos, a gente aprova e vai adaptando e montando junto. Eu acho que dá para a gente fazer isso junto, assim. Eu queria sugerir se a doutora Eliara e a doutora Débora não poderiam auxiliar como secretária geral e adjunta desse período, já que o Rony foi secretário passado. A secretária adjunta do passado foi a doutora Ellen, mas como ela não está aqui, aí podemos fazer dessa forma? Então, perfeito. Acho que a Débora tem um bom exemplo que ela fez um livro na comissão de arbitragem, né, Débora? Eu fiz a cartilha. A cartilha. Fiz a cartilha. Seria uma espécie de cartilha. Seria uma espécie de cartilha. Na verdade, eu acho que não talvez uma cartilha, mas algo mais um livro talvez mais ilustrado, Uhum. entendeu? Eu vi não sei se vocês chegaram a ver, sobre a Polícia Federal, acho que 197 anos da Polícia Federal, alguma coisa assim, um livro maravilhoso. Eu acho que a gente legal. pode puxar a ideia também de Ótimo. algo assim, conta a história, conta os trabalhos as operações mais relevantes, entendeu? Pô, que ótimo, ótimo. Ótimo. Então, diante das alterações propostas, boto o projeto em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Bom, terceiro item de pauta. Inclusive, Pois Gabriel, não, pode falar. inclusive, estou até mandando aqui, que é muito importante, quem não teve esse acesso, não conhece, eu vou colocar lá na comissão o que eu vi, o que eu falei da internet, que são somente os julgados. E eu acho até que, como você também é do Tribunal de Justiça Desportivo, eu acho muito interessante se lá
fizesse algo dessa forma, porque quanto mais material tiver de parte de esportes, de direito esportivo, é interessante na internet. Era só isso aí, a colocação. Rony, nos escuta? Escuto? Vocês me escutam? O problema de Sim, pode falar, estou escutando. falar não dá, não depende muito de mim. Pode também um pouco, né? Porque aí seria uma pesquisa de jurisprudência, Por aí. um banco de jurisprudência, que Exato, aí caberia tribunal. exato. Rony, você falhou, apareceu agora. Oi. A sua imagem travou. Não, eu tinha falado, eu já até coloquei lá na comissão, entendeu? Essa revista de julgados aí. Inclusive foi o doutor Ângelo Vargas, tem a assinatura dele aí, é muito interessante. Muito Se a bom. gente fizesse, não precisava ser uma revista, mas se fizesse algo do que passou de 2019 até agora, assim, vamos precisar também, por exemplo, das pessoas que estão secretariando agora, né? Então, é uma força em conjunto. Quem tiver material, vai precisar de muito material para que a gente organizar, porque o restante, eu acredito que a gente tenha já isso daí, eu tenho muito material. E a gente só colocar isso organizar isso num slide ou num PDF, já e publicar. É o mais interessante, né? O legado Eu, ficar. eu acho que mereceria uma roupagem um pouco mais formal e mais bonita, sabia? Para ficar algo que vai ficar como Isso. legado para a posteridade. Eu acho que só juntar e publicar assim, eu acho muito pouco. Acho que a gente deveria repensar. Tendo tempo para fazer esse trabalho, é bom que a gente já conversa aqui com a diretoria sobre valores. Pô, vamos ver como é que vai funcionar, né? Bom, a experiência é que a E cartilha fica a dica aí para o mudou, né? tribunal também, né? É, é, Foi vamos. feita, mas não rodou. Não rodou. Mas a nossa vai rodar. De um jeito ou de outro vai rodar. Mas eu entendo todos esses negócios porque eu também Vou fazer sei uma como pesquisa, não recebi nenhuma resposta. E como auditor, você depois, dá, depois diante eu de várias ideias que você já isso aí. propõe lá para eles, Aquela roda para não. Ah, não teve? Ah, tá bom. Então vamos para o item 3. Apresentação e discussão do plano de ação, objetivando que a Comissão de Direito Desportivo da OABS seja convidada para ocupar pelo menos uma cadeira na cobertura de grandes eventos esportivos que vierem a ocorrer no Estado do Espírito Santo. Continuação. Bom, não vai ser possível continuar nesse momento porque, infelizmente, a relatora não se faz presente. Então, eu estou retirando ela da relatoria nesse momento, porque, infelizmente, não consegue entregar o relatório. E aí nós temos que decidir duas coisas. Se vamos continuar, então, revisando, vamos ter que revisar esse projeto, se a gente vai continuar com ele ou não. Se for continuar, mesmo esquema dos anteriores, mudar a relatoria. Queria ouvir a opinião de vocês, principalmente do Rony, que foi autor do projeto. então, eu acho que poderia pegar o que já foi feito pela doutora Roberta. Ela já sinalizou, informando que ela não consegue entregar essa relatoria. Já faltou, não avisou, eu acho que existe uma questão de compromisso. Poderia ter me avisado com bastante antecedência, não botaria isso em pauta, a gente não teria esse trabalho de rediscutir uma coisa que eu avisei, eu deixei um alerta na última reunião para que a gente pudesse finalizar isso. Já comemorou o aniversário de 1 ano parado esse projeto e eu não consigo dar andamento nele. E, honestamente, a última questão que foi apresentada aqui na reunião me pareceu que foi desenvolvido aqui na hora. Então, eu não tenho nada por escrito, eu não tenho nenhum documento. Então, não tem como, infelizmente, não tem como. Eu estou realmente desconstituindo, porque não vai dar. Paciência, vamos passar para o próximo. Não tem problema, não esquenta nem a cabeça com isso, não. A gente só tem que passar. Agora tem que mudar a relatoria, porque do jeito que está, não vai sair nunca. Assim, diante do que a gente discutiu na última reunião,
que a gente chegou que a possibilidade disso ser inviável, eu não vejo como esse projeto pode continuar. Eu concordo. Não sei se o Também. Dr. Rony tem uma opinião diferente. Eu acho que agora, no momento, não tem como continuar. Pode ser que daqui a um tempo a gente consiga visualizar uma outra forma de conseguir isso, mas no momento eu também não visualizo, não. Eu acho que poderia colocar de suspenso, tirar de pauta e suspender ele temporariamente. Eu acho que a ideia do relatório seria exatamente nós conseguirmos visualizar a funcionalidade dele, mas não foi possível. Então, por hora, eu acho que enquanto não tiver alguém apto e para tomar frente e realmente elaborar o relatório, então a gente não consegue ver a viabilidade. Pode até ser um projeto excelente, um projeto promissor, que vá apresentar a comissão para vários órgãos, várias classes, mas, infelizmente, diante da falta do projeto, a gente não tem meios para poder visualizar a importância dele. Então, eu concordo que, por hora, não tem condição dele seguir. Rony, com relação à suspensão, aí eu vou fazer coro ao que a doutora Eliara falou, de fato, você vai suspender com qual finalidade? Esperar o quê, entendeu? Então, assim, talvez você pode retirar esse projeto, ou a gente determina aqui o arquivamento dele, depois, no futuro, a gente reapresenta. Talvez seja melhor do que simplesmente deixar ele suspenso, porque se ficar suspenso, é um projeto que está ativo. Suspenso, porém ativo, vocês compreendem? Eu não quero ser redundante aqui, nem fazer nenhum contrassenso, que é um problema que a gente não conseguiu resolver. Aí a gente vai ativar isso quando? Vai ficar assim, sine die? Não dá. Eu acho que a gente tem que tomar uma deliberação aqui. Ou assume uma Eu relatoria concordo com o alguém, arquivamento. continua. Eu concordo Então tá. Então, diante das com o circunstâncias arquivamento e apresentadas, futuramente o desarquivamento. pode falar, O que, Rony. o que pode ser feito também, assim, não a continuidade desse projeto, mas em algum evento, a comissão se apresentar aos organizadores do evento de forma que a gente comece dessa forma, mas sem ter um projeto de obrigatoriedade da comissão ali. Sim. Sim. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, não havendo mais manifestações, eu coloco esse projeto em votação pelo arquivamento. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Último item de pauta. Apresentação e discussão do projeto de execução da campanha destinada a incentivar estagiários inscritos na OABS a atuar nos tribunais de justiça desportiva do Estado do Espírito Santo. Bom, pessoal, esse projeto eu assumi, eu sou autor e relator ao mesmo tempo, né? Eu andei, por mais que esses últimos 30 dias tenham sido um pouco difíceis para mim, algumas coisas eu parei para tentar desenhar e eu queria também fazer um pouquinho, desenvolver eles com vocês antes de eu seguir à frente, né? E eu pensei em dividi-lo em algumas fases de execução. A primeira fase seria de conhecimento, de levar aos estudantes ou informar aqueles 73 que estão registrados que eles podem fazer isso, que às vezes vai ter algum que aceita, de tentar fazer você sabia que o estagiário pode atuar? E é importante que a gente tenha aqui também criado, porque é o seguinte, se for o nome do programa, eu tinha dado a sugestão de se adote um estagiário. Não sei se é o melhor nome, porque vai ser adotado com qual finalidade? Talvez fique um negócio muito aberto, muito amplo, né? Então, talvez a gente tivesse que especificar, deixar um negócio um pouquinho mais objetivo.
Qual é o nome desse programa? Eu acho que a gente tem que devolver esse programa mesmo. Esse programa tem que ser ele bem específico nesse sentido. Desculpa, gente, estou sentindo um calor aqui. O sol saiu aqui atrás. Porque a gente precisa ter uma lista de membros aqui da comissão que possam ser institutores. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir uma lista pública, por exemplo, aqueles advogados do tribunal, por exemplo, ou quem atua, que queiram participar, só membros da comissão vão poder ser instrutores. Eu acho que essas definições a gente precisa tomar em conjunto para eu colocar no papel de uma vez, para não botar uma ponta e falar, mas talvez tenha que mudar esse ponto para cá, para cá, para cá. Então, para ter pelo menos um norte de desenvolvimento. A segunda fase seria, ao meu ver, ir até essas pessoas, ir mesmo. Aí a doutora Edinalva, na última reunião, deu uma sugestão de ir nas faculdades, de consultar o pessoal da OAB Jovem e tudo mais. É legal. Isso até junta com outras ideias que nós temos, que nós já conversamos há muito tempo, de fazer certas caravanas. Eu tenho uma ideia aqui que eu quero pautar isso aqui no futuro, eu só não pautei ainda porque eu quero muito acabar com esses projetos que já estão ativos para não ficar cheio de projeto e a gente não anda. Mas, por exemplo, fazer certas caravanas de viagem para o interior, nas subseções, de estar lá, de conversar, de apresentar. Eu tive agora em Colatina e falei sobre isso, falei sobre essa questão. Eles me falaram que lá também eles têm pouquíssimos estagiários, mas que no interior tem um número bom de estagiários, porque é aquele que quer já fazer alguma coisa, precisa fazer, trabalhar no escritório, é um lugar menor, então tem esses detalhes, o que pode ser bom. E essas caravanas também é para levar o direito desportivo. Eu escolhi um tema de palestra, por exemplo, eu fui convidado para participar da Semana da Advocacia deles, já tem uns 2 meses mais ou menos. Não sei se vocês viram, mas esse convite foi até no grupo oficial da comissão. E eu escolhi um tema que era o mercado de trabalho. Porque não adianta eu ir lá para eles e começar a conversar falando sobre o que é o direito desportivo. Dentro da palestra eu falo, conto, pô, vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é? E aí a gente começa. Então tem uma certa linguagem para isso. E como a gente vai levar para esse estagiário, mas a gente precisa chamar pelo menos a atenção dele. Porque não adianta eu ir na faculdade também para um monte de aluno se ele não tiver os requisitos necessários para se cadastrar e ser estagiário. Tem isso também. Então, eu estou indo nessas faculdades falar com alguém que não pode ser um estagiário ainda. E os requisitos não é estar só cursando o 7º período. Ele tem que estar vinculado a um escritório, ele tem que ter, se eu não me engano, ele tem que ter um convênio, aí ele tem que preencher outros dados. Então, assim, eu vou incentivar ele a ser estagiário, mas ele não pode ser. Então, eu estou falando para pessoas que não vai ter muito fim. Então, a gente tem que conseguir focar isso nessa propaganda para chamar essas pessoas, entendeu? E informar também os requisitos de que precisa ser um estagiário, quais são os requisitos. Eu acho que a gente, nesses 2 pontos, atenderia uma necessidade da OAB de trazer mais jovens para cá, estagiários. Eu lembro, eu tive a minha, não sei se você teve também, né? E eu me achava extremamente importante só por ter aquela 4674, eu acho a minha. Eu tenho guardado, mas era importante. E da mesma forma como eu descobri que você não pode assinar uma petição escrevendo acadêmico de direito. Você só pode assinar se você for estagiário inscrito na ordem, ou seja, a partir do 7º. E tem um tutor que está verificando aquela petição que você fez. Então, a gente precisa disso. E também precisamos ver aqui o que esse tutor vai oferecer mesmo. Ele ter essa disponibilidade, e como que nós vamos fazer esse cadastro de tutores. Então, assim, eu trouxe um monte de informação aqui, joguei um monte de informação aqui, mas é mais para iniciar essa conversa com vocês. Eu queria ver o que a gente pode começar a desenhar para que eu pegue isso e junte a ideia de todo mundo e montamos juntos um projeto como esse, para que a gente tenha pelo menos algum êxito. Eu acho que, no primeiro momento, uma primeira fase, é fazer propaganda. É demonstrar, por quê? Porque a gente vai estar fazendo propaganda do direito desportivo e assim promovendo a matéria,
que é um dos nossos objetivos. Então, a gente vai atingir vários. A caravana que eu falei também é ir depois nas universidades, visitar para a promoção do direito desportivo. Mas também, quando eu falo de subseções, é para que a gente tenha comissões de direito desportivo nas subseções. Então, assim, juntaria tudo. Só que a gente pode unir uma coisa só e fazer de uma vez só. Quer dizer, não precisa ir ponto a ponto. Faz uma vez só, e até porque vai ver quem pode fazer, quem pode viajar, nem todo mundo tem disponibilidade de tempo. Então, a gente vai ter que organizar. Isso não é fácil. Não sei se a gente consegue executar essa questão das caravanas, que eu estou falando que é um outro assunto, esse ano, mas se a gente programar para o ano que vem, a gente já consegue fazer algo melhor. Então, seria mais ou menos isso. Eu acho que esse primeiro passo é fazer propaganda. Eu acho que a gente tem que dizer que isso pode. Seja uma propaganda escrevendo no site da OAB aqui também, fazendo nas redes sociais um encarte específico, especial para isso. E a gente tem que ser dinâmico falando como é que funciona, mas não é escrever textão. Porque ninguém lê. A realidade é essa, ninguém lê. Para começar, o quê? Promover o direito esportivo com isso, a justiça desportiva e as formas de atuação, para que a gente tenha também uma procura de, pô, o que eu tenho que fazer para ser estagiário, algo do tipo. E ir seguindo aí. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Bom que a reunião hoje andou bastante, então a gente está com... Sei que seu tempo está curto, né? Mas A UAB tem algum programa de incentivo de inscrição para estagiário já? A gente poderia, se tiver, já poderia unir. existe uma comissão que ela faz várias coisas assim, inclusive estágio, cuida de estágio. Eles uniram uma comissão, eu não me lembro agora, eu não vou falar para não errar, mas está aqui no site aqui. Exame de ordem, não sei o que, estágio. Então, não existe um negócio bem específico para chamar estagiário. Eles criaram, em 2021, uns requisitos para o estagiário preencher. Requisitos para um escritório também se vincular aqui. Eu não entendi muito bem o que eles fizeram, não. Honestamente, para mim, isso é até um empecilho. Mas parece que tem um requisito lá que o escritório tem que ter biblioteca, tem que ter não sei o quê. É um negócio que eu não entendi muito bem, não. Não entendi mesmo, vou ser muito sincero. Se alguém me perguntasse a minha opinião, eu falei, cara, você está impedindo que essa pessoa se torne, você está criando barreira. É uma coisa que não dá muito para entender, mas eu não sei se é para evitar que pessoas que já... Porque você pode ser estagiário da OAB com 2 anos já depois de formado, né? Sendo bacharel. Eu não sei se é para tentar evitar qualquer exercício legal ou contratação. Não sei, honestamente eu não sei, mas me parece um pouco assim. Meu escritório esbarrou com isso. Fui cadastrar a minha estagiária e não consegui. Foi vetado. Ela tem todos os requisitos, pegou todas as certidões, gastou dinheiro e foi vetado porque não tinha um convênio, porque eu tenho que mostrar foto, sabe? Tipo, tem uns negócios que Biblioteca virtual não serve, não? serve. Eu tenho que ter repositório de doutrinas, de jurisprudência Mas é o que contratado. é o que eu falei na última reunião. Qual é o incentivo que o estudante tem para ser estagiário da OAB hoje em dia? Nenhum, zero. É verdade. Entendeu? Então, assim, ele não tem interesse em se inscrever, ele não vai se inscrever. E o escritório, pelo que você está falando, menos ainda. Quem é que vai, sabe, É o verdade. escritório se empenhar para vir fazer a inscrição aqui se com esse Me- tanto de requisito necessário? Eu acho que talvez o início seja conversar com a casa para flexibilizar isso. Eu me lembro, na época que eu fiz justamente para poder participar de audiência de conciliação no juizado, que eu ia sozinha na época, né? Meu pai é advogado, me mandava nas audiências de conciliação, vai lá na conciliação. Aí depois de instrução ele me acompanhava. Eu fiz justamente por isso, né? Para peticionar. Eu já tinha clientes antes de, digamos assim, né? O meu pai tinha um cliente, mas eu fazia o atendimento com a supervisão dele, fazia as petições iniciais e ia nos juizados fazer as audiências de conciliação. Esse foi meu objetivo, né? Agora, olha o tanto de empecilho agora que tem para. Não, Naquela época não não era tinha complicado, edital. não tinha. Não, isso é de 2021 para cá. Não existia, isso não existia. Isso você fazia todos os requisitos, tirava toda aquela certidão, a mesma coisa, é a mesma coisa, não mudou. Que você fez, eu fiz, mesma coisa. E continua. E aí só criaram uma regra para escritórios, que não existe, Não faz sentido. que não existe. Então, eu acho que a primeira fase a gente deveria fazer
apresentação? Na verdade, isso aí vai ter que ser por conversa, né, gente? Assim, por se tratar que exige certas formalidades aqui dentro e certos cuidados e tatos necessários, eu acho que a gente vai ter que conversar sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto é idealizar o programa. Falar, olha, eu tenho um programa pronto, tenho uma proposta pronta, o relatório está aqui, ele vai funcionar assim, ele tem fases de execução. Que é o seguinte, uma coisa, nós produzimos e entregamos. Se depois esse projeto vai ser executado ou não, é outra história. Eu estou lutando pela tabela de honorários até agora. Eu estava numa reunião antes de vir para aqui para ver se a gente consegue emplacar aquele projeto de lei para ter 2 advogados no Conselho de Esporte do Estado. Então, assim, a gente vai tentando fazer por fora outras coisas, mas eu tenho um projeto pronto. Quando eu cheguei lá, eu já entreguei o projeto. Ó, o projeto é esse, a gente faz assim, vai fazer isso. Para que que serve? Aí já fiz a justificativa, por esse motivo, assim, assado. Ó, o relatório do juizado. Você vê que o relatório que o Eric elaborou, ele é um relatório completíssimo e que ele sequer mencionaram porque era um relatório que, de fato, era completamente contrário ao que eles falavam, mas era muito mais completo. Então, foi um relatório de mais de 20 páginas com uma decisão de 3. Então, assim, é algo que não faz muito sentido. Então, eu acho que talvez nós devêssemos elaborar a ideia do projeto, idealizar o projeto. Eu acho que talvez essa seja a palavra. Dar um nome a um projeto, porque esse projeto ele pode servir até de incentivo para outros. Eu sempre faço uma coisa, eu não sei se é muito bem recebido, mas eu sempre divulgo as notícias de coisas que saem daqui para ver se outras casas copiam. Se elas, porque copiar não é um problema, gente. O problema é você não fazer, ou das pessoas receberem essa notícia e falar, estão divulgando porque fazem alguma coisa. Pô, não é para isso, é porque se tem aqui, tem no Rio, a gente tem uma ótima conversa na Comissão do Rio de Janeiro. Eu participei até das sugestões com o Luiz da tabela de honorários, dei algumas dicas lá na época. Então, assim, a gente tem esse. Por quê? Porque é bom que se tenha, é bom que se faça, só não dá para não fazer. E aí vai ficar no nosso registro que nós fizemos. A execução, se ele entrou em prática, aí muda um pouquinho, né? É outra história. Então, idealizar o projeto, eu acho que para assim dialogar, né? Eu acho que a gente tem que botar um nome no projeto, eu acho que só adote um estagiário não está ainda. E eu sou péssimo para nome. Fico preocupado se um dia eu tiver filho, que nome que eu vou dar. Pois é, aí, ó. Ó, a gente tem que escolher um nome legal, não precisa ser um nome grande, mas um nome. Para a próxima sessão. Não, então mas é porque eu quero ouvir vocês para eu já trazer algo um pouquinho mais consolidado para andar na próxima. Por isso que assim, a gente já está até encerrando que é o último projeto, mas mais para. Eu acho que não necessariamente precisa ser só os membros. Uhum, Eu acho que pode ser aberto a quem quiser. É. uhum. Acho ótimo também. Eu gosto da ideia. Porque você não fica prendendo só quem está aqui. Acho que o Eric tem que trazer o nome. Eu acho que a Eliara pode ser nossa garota propaganda. Ela segurando a carteira de estagiário. Bom, você falou uma coisa interessante que me ocorreu aqui agora, que é assim, o que que fazem para chamar esse estagiário para vir? Talvez, já que não fazem, ou pressuponho que não fazem, nós poderíamos fazer algo no sentido de quais benefícios que ele pode ter. Eu acho que isso é muito importante ter nesse programa, assim, né? Estabelecer quais são esses benefícios.
Por exemplo, a gente pode fazer um simulado aqui de justiça desportiva, a gente pode criar banco de dados, alguma coisa assim, não sei, algo que a gente possa ajudar, um banco de petições, um momento com esse tutor, que é alguém que vai te introduzir na advocacia, vai começar a te introduzir na advocacia, sempre falando aqui para quem nos escuta não entender errado, claro. Advogado, advogado, estagiário, estagiário, não estamos, é mais para começar a prepará-lo para ele chegar pronto, né? Prática para falar em tribunal, Exato. votação. Ô, Gabriel, só nesse sentido que você fala do jovem, né? Só para compartilhar bem rapidinho. Ontem mesmo lá na UVV, a gente está fazendo um evento agora dia 9 de novembro, e eu fui falar com a turma de marketing que vai ser responsável, né, entre aspas, vai estar colaborando com a produção do evento. Então, para eles, já está vendo na prática como é que aquilo ali, eu comentei sobre o mercado, o que eles podem ter no futuro. Então, eles assim, acenderam o olhar, não sabia dessa situação. Eu posso trabalhar com isso, pode trabalhar com isso. Então, isso para o jovem é importante, ele entender o que tem de mercado, o que ele pode trabalhar, como é que é na prática. Isso aí funciona muito com eles, assim, nessa prática, né? Falando por experiência própria, né? E ontem, realmente, eu vi novamente isso. Estou até anotando isso que você está falando aqui, porque eu estou colhendo a ideia de vocês, já estou aqui esse mercado de trabalho, né? É a parte prática, né? Que eles ficaram vendo ali, é assim, como é que eu faço? E aí a gente fez um questionário, né? Qual o público-alvo? Quem que você acha que vai vir aqui? Quem pode participar disso? Você conhece essa matéria? Não conhece essa matéria? Qual a sua parte você pode fazer? O que você quer fazer? Não, quer fazer só a parte do evento? Só a parte do marketing? Só a parte de mídias sociais? Então eles começaram a ver isso e também a parte de agência. Falei, quem trabalha com agência aqui? Você sabia que pode trabalhar com isso, isso, isso no esporte? No entretenimento? Ah, não sabia. Você não sabia porque não tem, nunca te falaram. Então esse retorno é importante. Sim. Ainda mais numa certa medida esportiva que, infelizmente, ainda Claro. falta esse conhecimento de entender o que é a matéria, né? Especificamente falando na prática, né? Não, concordo. Concordo plenamente. Bom, o que mais, hein? Eu acho que aquela parte, como eu falei antes, lá deixa eu só anotar aqui para não esquecer. Desculpa, gente, a minha memória tem tanta coisa para fazer que se eu não anotar, eu esqueço. Bem-vindo ao grupo. Antigamente não era assim, não, mas vai ficando cansado. Pô. E hoje eu estou desde cedo pelejando na reunião que eu falei com vocês, não. Desde cedo hoje. Não tô. Toma aí, não dormir bem, por aí vai. E aí, esqueci, falei isso e esqueci o que eu ia escrever, tá vendo? Não, mas já sei. Aquela parte de conversar com o jovem nas faculdades, da, da, da comissão jovem, eu acho que isso a gente pode deixar para um segundo momento, né? E ainda tem aqui na própria OAB, eu não sei se está funcionando, que era o meu primeiro, não sei se era o meu primeiro emprego, era um programa que foi lançado, que eles pegam jovens mesmo e ajudam a treinar, eles participam de escritórios e tudo mais. Eu acho que existe ainda, não é? Então, a gente pode dar uma sugestão de colocar isso ali, é uma forma de divulgar para essas pessoas começarem a atuar, é um mercado novo, e apresentar isso. Eu acho que a gente chegou aqui num consenso legal aqui de ideias. Bom, eu vou trazer, então, fica a continuação desse projeto para a próxima. Alguém gostaria de manifestar? Alguém na internet gostaria de se manifestar? Então, eu vou deixar esse projeto como continuação para a próxima, para a gente rediscuti-lo. Tá? Vou tentar trazer já isso aqui mais elaborado, mais formalizado. Vou tentar fazer de tudo para compartilhar antes com vocês, porque se alguém já quiser dar já as opiniões, a gente tenta já mexer antes, tá? Se alguém lembrar de alguma coisa e quiser dar uma ideia também, só falar comigo. E
Então, fica adiado para continuação para a próxima reunião ordinária. O item 5 são assuntos gerais, né? Eu só tenho que ver com vocês uma coisa. A gente adiou a reunião do mês passado, eu preciso encaixar essa reunião em algum lugar do calendário. E aí, não sei como é que tá para vocês aí de... Pode ser mês que vem, esse mês. Não, esse mês também, eu acho que... Ó, como é que estão aqui para frente? Setembro está no dia 12, outubro está no dia 17, novembro está no dia 21 e dezembro está no dia 12. Eu já tentei fazer uma reunião seguida da outra, mas não funciona. Não dá muito certo, até porque algumas ficam para você produzir e acaba não funcionando. Oi? Podemos decidir isso depois, tá? Se vocês quiserem, a gente decide depois e eu informo depois. Eu só quero trazer como assunto geral, que era uma das coisas que a gente precisa decidir, tá? Só para informar, enviei um ofício para Secretaria de Esportes aqui do Estado, pedindo a alocação do estádio, Kleber Andrade, para que a gente possa fazer o evento lá, aquele CDD Day. Então, eu estou aguardando um retorno deles, né? Esse evento vai ser muito, muito, muito semelhante àquele que a gente fez em 2021 para a gente apresentar os trabalhos. Um diazinho de evento só. A ideia é ter uns 4 painéis para a gente conversar e tudo mais. Depois a gente vai fazer um jogo amistoso. Aí a gente pega os advogados, amistosão mesmo, um negócio assim para confraternizar. Em seguida a gente faz alguma coisa logo em seguida lá mesmo, de comer, não sei, um churrasco, não sei, alguma coisa, para confraternizar e vai ser o evento de confraternização de final de ano. E já seria com um evento assim, então a gente poderia apresentar tudo que a gente fez, um painel específico, depois a gente traz alguém de fora, o Ângelo, o Luiz, a gente já até fala com eles, ó, nessa data aqui é uma data legal para eles virem, e a gente faz isso. Com relação aos outros eventos, infelizmente alguns ficaram prejudicados. Eu não botei aqui no aviso do expediente, mas aquele do trabalho, eu não consegui contato com o pessoal do TRT. Na verdade, contato eu consegui, eu não consegui agenda. O colégio de presidentes eu esbarrei numa burocracia que eu não entendi muito bem por quê, mas eu gostaria muito que isso acontecesse. É um evento que eu quero muito que aconteça desde 2019. Eu não consigo fazer ele De repente, executar. por que que não junta, né, esse do Colégio de Presidentes com esse outro? Ele é um pouco mais complicado, Não, mas pelo menos para que eles venham participar. mas é um pouco mais complicado. Eu entendi o que você está falando, mas não dá para fazer assim, porque a ideia... Qual era a ideia? Colégio de presidentes num dia, a gente faz a reunião e tudo mais, e um segundo dia a gente faz um evento onde todos esses possam participar, fazer apresentações e tudo mais, que é o Fórum da Advocacia. Só que é o seguinte, eu esbarrei no seguinte, tem que pedir para não sei quem ver autorização para fazer membro, para fazer o colégio de presidentes, depois que essa pessoa autorizar, conhecida minha, inclusive, depois que essa pessoa autorizar, bota em pauta, vota, vê a data. Só que você não faz evento assim, principalmente dessa importância. Você não faz um evento assim. E aí a pessoa até hoje não me respondeu a última data, isso foi em março. E eu honestamente, eu tenho tanta coisa para fazer, se eu ficar preso a isso, eu Não vai fazer mais nada não ali. faz nada. E talvez fosse interessante alguma coisa que não aconteceu, nesse Congresso Estadual de Direito Esportivo, por exemplo, talvez fazer uma coisa mais, botar gestão, tinha que botar isso tudo aí. Então a gente tinha que montar mais nesse sentido aí, um painelzinho, alguma coisa mais tranquila. Fizeram 2 eventos assim que eu vi. Fizeram um agora do criminal e fizeram foi até no dia do advogado, do empresarial, se eu não me engano, ou societário, agora eu não me lembro. Tá no site da OAB aqui. Então a gente pode olhar e ver o que eles viram, quem que eles trouxeram de fora, se foi só gente daqui, se a gente se organiza com as coisas que a gente tem aqui. Porque assim, organizar esse tipo de evento dá muito trabalho. Mas se for feito com antecedência, com tempo, as coisas saem.
Agora, precisa da dedicação de todo mundo, senão... E acredito que é mais ou menos isso. Alguém gostaria de se manifestar? Não? Não? Aqui presente hoje se encontra o doutor André Pupim. Doutor André, se quiser, eu convido o senhor para fazer uso da palavra e dizer o seu interesse em vir aqui. É de praxe fazermos isso com os ouvintes que vêm. Se apresente e diga o seu interesse aqui na comissão. Boa tarde, bom dia a todos os presentes, pessoalmente e virtualmente também. Meu nome é André, eu sou advogado, pertenço à subseção de Vila Velha, sou atuante já há 7 anos na advocacia e há uns 3 anos, mais ou menos, eu tenho atuado no mercado desportivo, mais precisamente no futebol, mas não remunerado. Eu sou voluntário, eu pesquiso muito sobre o assunto, tenho alguns amigos que são ex-jogadores de futebol, que trabalharam comigo na prefeitura de Vila Velha, fora da prefeitura também, na advocacia, e atualmente eu sou voluntário no Instituto Social Esperança, lá em Vila Velha, é uma instituição no bairro Argolas, que faz vários projetos sociais e que parte do financeiro dela é custeado pela empresa Login exportadora, né, lá do Porto de Vila Velha. E lá eu atuo na escolinha de futebol Esperança. Sou assistente de treino, lá o treinador é o senhor Edmar, ele já tem uma experiência de 22 anos, trabalhou em outras escolinhas e atualmente está trabalhando nessa, e através de amigos ele me concedeu a oportunidade de estar ajudando ele. Eu entrei em contato com a OAB, perguntando a respeito da Comissão de Direito Desportivo. Eu fiz parte da Comissão de Ensino Jurídico no ano de 2021, e quando se encerrou o período, né, da comissão, eu tive interesse de me inscrever na Comissão de Direito Desportivo, mas eu acabei perdendo o prazo, né, para as inscrições, aí não foi possível. E a OAB me orientou que eu poderia participar como ouvinte. Eu entrei em contato com o Dr. Gabriel, pedi permissão, ele autorizou e hoje eu estou aqui me apresentando pela primeira vez. E, se for possível, eu gostaria de continuar frequentando as reuniões, assistindo, que é de meu interesse. E, se eu puder colaborar de alguma forma, estou à disposição. Obrigado. Sr. André, nós que agradecemos a sua presença. O senhor é sempre muito bem-vindo. A OAB é a casa do advogado, então toda reunião é aberta, é pública. Gostaríamos sim de ter sua presença, de ter a sua contribuição, a sua participação. Qualquer ideia que tiver, pode procurar algum dos nós membros para poder se manifestar. Eu sempre concedo a palavra, mesmo que o senhor esteja na plateia e queira se manifestar sobre algum projeto, alguma coisa que estamos discutindo. Você tem essa liberdade, eu sempre concedo essa liberdade a todos os participantes, aos advogados. Só tem uma questão de questões de votação, aqui eu sigo completamente o regimento interno, então só votam mesmo e definem no final os membros, né, e a diretoria. Entretanto, eu sempre dou voz a todos. Então, o senhor tem voz aqui e sempre que quiser participar, se manifestar, trazer alguma ideia, algum projeto, alguma ideia de evento, fique à vontade e seja muito bem-vindo. Acho que o senhor recebeu o calendário anual das reuniões ordinárias, Sim, né? recebi. Se não acontecer nenhum problema, a gente cumpre esses calendários. Se puder seguir, eu sempre divulgo as coisas na minha rede social, por exemplo, das reuniões, data de evento, tudo mais. As reuniões são presenciais em via de regra, o híbrido é só permitido para outros quando há algum problema de saúde, ou como foi o caso do Dr. Rony, que é o nosso vice-presidente, ou algum outro convidado que de fato não possa vir ou não influencie. Mas a presencial é muito importante tê-lo aqui, conhecê-lo, trocar ideias, experiências, então estamos à disposição. Tá bom? Obrigado. De nada. Alguém mais gostaria da palavra antes do encerramento? Não? Então, não havendo mais nada a tratar,
dou por encerrada esta reunião. Peço só para a gente tirar a nossa famosa foto para constar na nossa cartilha que vamos criar no final do ano que vem, publicá-la. E um bom dia e uma ótima tarde de trabalho para todos. Obrigado.